Imagine acordar num mundo onde tudo ainda parece silenciosamente intacto. O sol atravessa a janela, os carros passam com pressa lá fora, o café fumega na xícara e o relógio marca o tempo com sua indiferença habitual. Nada à primeira vista está fora do lugar. E ainda assim, dentro de você, algo range. Um peso invisível, uma névoa entre o que você é e o que deveria ser. Uma inquietação que não grita, mas sufoca, porque ela não vem de fora. Vem do que você pensa. Ou melhor, do que você pensa sobre o que pensa. O inferno moderno não é feito de chamas, é feito de pensamentos. Um labirinto de vozes silenciosas que ninguém mais escuta, mas que habitam sua cabeça como inquilinos eternos. A mente transformada em um espelho estilhaçado, onde cada pedaço reflete uma dúvida, um medo, uma lembrança do que não foi. Pensar virou um vício, não um dom, uma compulsão travestida de lucidez. Vivemos a era da mente hipertrofiada, da consciência inflamada, da análise sem fim. Questionamos tudo, nosso corpo, nosso propósito, nosso valor, nossas palavras. Pensamos até sobre como pensamos. E nesse ciclo estéril, confundimos profundidade com aflição, sabedoria com angústia, consciência com autodestruição. Joran estava certo. Pensar é destruir. Cada pensamento, uma pequena demolição, uma rachadura na estrutura que sustentava um pouco de fé. Um golpe contra a inocência. Porque o pensamento, aquele verdadeiro, o que mergulha sem medo, raramente constrói algo. Ele revela. E o que revela, quase sempre, dói. Dói porque mostra que nada é tão firme quanto parecia, que as certezas eram frágeis, que os afetos eram condicionados, que a alegria tinha prazo. Dói porque pensar demais é perceber o vazio entre o que sonhamos ser e o que somos de fato. Olhe ao redor. Todo mundo pensa. Todo mundo está cansado. E ninguém se permite parar. Porque parar de pensar seria desistir. Seria um tipo de morte. Ou pelo menos assim fomos ensinados. Então seguimos vivendo da pior maneira. Com o corpo aqui e a mente em guerra dentro de si mesma. Somos a geração que nunca está presente. Vivemos no passado que nos condena ou no futuro que nos apavora. Ruminação ou antecipação, culpa ou ansiedade. Mas o agora, esse breve sopro, quase nunca é habitado. Porque quando o presente chega, já estamos pensando no que fazer com ele. Pensamos para existir e acabamos deixando de existir. Quantas vezes você tentou dormir, mas os pensamentos não deixaram? Quantas vezes deixou de falar por pensar demais no que iriam pensar de você? Quantas vezes você destruiu a possibilidade de um amor, de um projeto, de uma alegria, simplesmente porque pensou além do necessário? Não é sobre ignorar a razão, mas sobre reconhecer quando ela deixa de ser bússola e passa a ser prisão. A mente não tem freio quando está ferida, e a ferida da nossa geração é invisível. É uma hiperconsciência do absurdo. É como se tivéssemos visto algo que não deveríamos ter visto. Um sentido ausente, uma engrenagem vazia, um fundo que não tem fundo. E então tentamos preencher o vazio com mais pensamento, com análises, diagnósticos, fórmulas, cursos, terapias, meditações. E muitas vezes isso ajuda, mas às vezes só piora. Porque pensar em excesso também se infiltra nas tentativas de cura. E aí até o autoconhecimento vira labirinto. Essa é a ironia da mente. Ela te promete controle, mas te dá vertigem. Ela diz que se você entender tudo, vai sofrer menos. Mas quanto mais você entende, mais sofre. Porque percebe que entender não resolve, não preenche, só ilumina o vazio com mais clareza. E então você se torna isso. Alguém que sabe demais e vive de menos. Alguém que pensa tanto que perdeu o tato da realidade. O cheiro da rua, o calor do toque, o brilho simples de um instante desarmado. Você vira um observador da vida, não um participante. Um narrador de si mesmo. Um cronista interno que escreve, edita e questiona tudo, mas nunca se permite apenas ser. A liberdade está ficando rara. Não a liberdade política nem a financeira, mas a liberdade interna de não estar o tempo todo se vigiando,
se analisando, se explicando. O pensamento virou um espelho doentio, onde buscamos a perfeição e só encontramos rachaduras. E nessa busca por se compreender, acabamos por nos perder. Pensar é necessário, mas pensar demais é veneno. O excesso de consciência nos exila do agora, nos afasta do instinto, da intuição, da entrega, nos transforma em espectros que vivem dentro da própria cabeça. Há quem chame isso de ansiedade, outros de depressão, outros ainda de fadiga existencial. Mas em essência, é sempre o mesmo veneno. Um pensamento que não encontra repouso, que não aceita silêncio, que não se satisfaz com nenhuma resposta. É uma fome insaciável de sentido que só faz crescer a sensação de insuficiência. Porque cada nova explicação gera outras 20 perguntas e cada lampejo de compreensão revela mais sombras. Pense em quantas vidas foram adiadas por esse labirinto. Pessoas que não viajam porque planejam cada detalhe até a exaustão. Relacionamentos que nunca florescem porque cada gesto é analisado em busca de sinais de abandono. Projetos que não nascem porque a mente insiste que não estão prontos. Cada movimento represado por uma autoconsciência que não serve de bússola, só de grilhão. E mesmo assim seguimos glorificando o pensamento como se fosse uma divindade. Em redes sociais, o culto ao autoconhecimento virou uma indústria. Gurus vendendo passos, especialistas cobrando diagnósticos, algoritmos amplificando conselhos que, no fundo, só nos fazem pensar ainda mais sobre tudo. Vivemos num tempo em que ninguém mais confia na própria experiência imediata. Tudo precisa ser filtrado, categorizado, rotulado. Até a dor perdeu seu nome simples. Até a alegria se tornou objeto de autópsia. No fundo, o que mais tememos é estar errados sobre nós mesmos. Tememos desperdiçar a vida. Tememos ser superficiais. E nessa ânsia de aprofundar tudo, afundamos. Porque a vida não se explica. A vida só acontece. O amor não se comprova em gráficos. O medo não se dissolve com teorias. A paz não surge do excesso de perguntas. Mas nos fizeram acreditar que pensar, sempre, ininterruptamente, é o caminho da salvação. Talvez por isso seja tão difícil desligar o celular, fechar a tela, sentar na varanda e apenas observar o dia passando. Talvez por isso haja tanto desconforto no simples ato de estar presente. Porque estar presente significa abrir mão de controlar. Significa desistir de entender tudo. E para uma mente que aprendeu a sobreviver, pensando, isso é como morrer. Quantas vezes você já sentiu esse pavor? O pavor de não ter o que pensar, de não ter problema para resolver, tema para estudar, ferida para examinar. O pavor do vazio, que se confunde com tédio. Porque pensamos tanto que desaprendemos a viver sem a constante companhia de um problema. O silêncio da mente se tornou ameaça. E então, quando ele surge, num domingo de tarde, numa madrugada de insônia, num instante de pausa, a mente corre em pânico para preencher o espaço. É como se ela dissesse, fique comigo, eu sei que dói, mas eu sou tudo o que você tem. E assim a mente se torna a nossa única casa. Uma casa fria, iluminada por lâmpadas fluorescentes, cheia de câmeras que vigiam cada emoção, cada desejo, cada erro. Uma casa onde nunca se dorme em paz. Uma casa onde ninguém pode abrir as janelas. Porque se abríssemos, talvez o vento fresco entrasse e lembrasse ao corpo que ele também existe. O excesso de pensamento é um tipo de solidão. Uma solidão sofisticada, elegante, muitas vezes admirada, mas ainda assim solidão. Porque quanto mais você habita a mente, menos espaço sobra para a vida em torno de você. Menos espaço para os outros, para a ternura espontânea, para o riso bobo, para o toque que não precisa de justificativa. Talvez seja por isso que tantos de nós se sentem desconectados. Nunca fomos tão informados, tão esclarecidos, tão conscientes e tão incapazes de pertencer. Nunca tivemos tantas ferramentas para entender a vida e tão pouca coragem de vivê-la sem rodeios. Pensamos tanto sobre quem deveríamos ser que esquecemos quem somos quando ninguém está olhando. O pensamento deveria ser uma lâmpada, mas se não sabemos desligá-la, ele vira uma tortura luminosa que não deixa nada repousar.
nem as mágoas, nem os amores, nem nós mesmos. E quando tudo está iluminado o tempo inteiro, nada floresce, porque a vida também precisa de sombra, de silêncio, de espaços não mapeados. E se você prestar atenção, vai perceber como isso se manifesta no dia a dia. Quando alguém elogia você e sua mente começa a dissecar o elogio. Quando recebe uma mensagem carinhosa e imediatamente imagina o que pode estar por trás. Quando surge uma oportunidade e, ao invés de abraçá-la, você começa a prever todos os riscos possíveis. Esse é o preço de pensar demais. Viver sempre em posição defensiva. Nunca se permitir acreditar. Nunca descansar no simples. Sempre supor que a realidade tem uma armadilha escondida. Mas talvez a armadilha esteja aqui, dentro da cabeça, disfarçada de lucidez. Uma lucidez que não ilumina, só queima. Pense em quantas vezes você se aproximou da felicidade e fugiu. Não porque ela não fosse real, mas porque parecia boa demais para ser segura. A mente, viciada em prever catástrofes, não suporta o que não pode controlar. Então, em vez de viver o momento, ela o sabota. E a alegria, que era simples, escorrega pelos dedos. Quantas conversas deixamos de ter porque pensamos demais sobre o que o outro poderia dizer? Quantos amores deixamos de florescer porque calculamos demais? Quantos perdões deixamos de dar porque a mente exigia uma justiça racional que nunca viria? Esse é o paradoxo de viver com uma consciência afiada demais. Tudo vira análise e nada vira vida. A realidade deixa de ser vivida para ser interpretada. E enquanto interpretamos, tudo passa. O toque passa, o tempo passa, o olhar passa. E o que sobra é a sensação de que sempre estamos um segundo atrasados em relação à própria existência. As redes sociais intensificam esse drama silencioso. Somos expostos diariamente a fragmentos de vidas editadas, opiniões afiadas, discursos sobre autoestima, produtividade, propósito, espiritualidade, trauma, superação. Tudo vira objeto de reflexão. Tudo exige uma postura, uma tese, uma crença. A mente, então, é convocada para processar tudo. E no meio dessa avalanche de estímulos, o silêncio interno se torna impossível. É como estar em uma biblioteca onde todos gritam ao mesmo tempo. E você, tentando encontrar sua própria voz, se afoga na dos outros. Essa é a tragédia. Nunca tivemos tanta informação e tão pouco espaço interior. Pensar virou performance. E em vez de nos libertar, nos tornou prisioneiros de um eu ideal que nunca se realiza. Estamos sempre tentando melhorar, evoluir, entender. Mas o que significa melhorar, afinal? Quem definiu esse padrão? E por que acreditamos tanto que só seremos dignos quando formos mais conscientes, mais produtivos, mais sábios? Ciorán nos alerta. Quanto mais penso, menos existo. É um grito contra essa tendência moderna de reduzir a existência à análise. Uma recusa de viver preso ao pensamento como se fosse o único território legítimo do ser. Porque existir é muito mais do que compreender. É tocar, errar, suar, rir alto, se calar sem razão, ter raiva sem motivo, chorar no meio de um dia bom. É ser incoerente, contraditório, imperfeito. A mente odeia isso. Mas a vida floresce exatamente aí, no que escapa da lógica. Muitos já perceberam isso intuitivamente. Por isso a fuga silenciosa para atividades que esvaziam a mente. Correr, dançar, pintar, cozinhar, nadar. Momentos onde o pensamento se dissolve e o corpo volta a ser protagonista. Ninguém pensa enquanto mergulha. Ninguém filosofa enquanto dança. Ninguém analisa enquanto corre ofegante pelas ruas. Nesses instantes, somos inteiros. E talvez seja isso o que mais nos assusta. Perceber que não precisamos pensar para existir. Mas desaprender isso exige coragem. Coragem de não entender tudo, de não ter respostas, de conviver com o mistério. Porque o pensamento nos dá a ilusão de controle. Ele nos protege da vulnerabilidade. E abrir mão disso é como saltar no escuro. É como deixar o leme e confiar que a vida tem seu próprio ritmo, sua própria sabedoria subterrânea. Não se trata de demonizar o pensamento, mas de reconhecer seus limites, de saber a hora de calar,
Porque há dores que não pedem explicação, há alegrias que não precisam de nome, há presenças que não exigem interpretação. E há silêncios que dizem mais do que 1000 teorias. O mundo moderno, com sua obsessão pelo mental, nos afastou do corpo, do tempo real, do gesto gratuito. Mas há algo de sagrado em simplesmente existir, em ser sem precisar justificar, em sentir sem precisar explicar, em amar sem precisar entender tudo. Sim, pensar pode destruir, porque o pensamento, quando desgovernado, corrói tudo o que é espontâneo. Ele desconstrói até a fé que nos mantém em pé. A fé no outro, a fé no agora, a fé de que talvez a vida não precise fazer sentido para valer a pena. E então, num dia qualquer, você percebe, está cansado, não do mundo, mas da mente, cansado de si mesmo, cansado de pensar até a exaustão, cansado de viver pela ótica de um eu que sempre exige mais, que nunca se satisfaz, que transforma cada experiência em tese, cada instante em dilema. É nesse momento que surge uma brecha, uma rachadura na parede do labirinto. E pela primeira vez você se pergunta, e se eu apenas vivesse? E se eu deixasse de tentar decifrar tudo? E se existir, no fim das contas, fosse mais sobre presença do que sobre entendimento? Talvez esse seja o verdadeiro renascimento. Quando deixamos de ser apenas vozes dentro da própria cabeça. Quando aceitamos que a mente, por mais brilhante que seja, não é um templo, é apenas uma sala. E a vida pulsa além dela, em corredores cheios de luz e poeira, onde os pés tocam o chão e o vento encosta no rosto sem pedir permissão. A mente quer respostas. A vida oferece experiências. A mente quer controle. A vida é movimento. A mente quer proteger. A vida exige entrega. E entre essas duas forças, nos debatemos. Porque fomos treinados para acreditar que pensar é a forma mais elevada de existir. Fomos elogiados por sermos racionais, por sermos conscientes, por sermos diferentes. Mas a que custo? Quantas vezes confundimos profundidade com tristeza? Quantas vezes usamos a lucidez como desculpa para o afastamento? Quantas vezes chamamos de inteligência emocional o medo de sentir? Pensar demais é um tipo de armadura, um escudo invisível contra tudo o que nos fere. Mas é também uma cela, porque ao evitar a dor, evitamos também o contato. E sem contato não há vida plena. Há apenas um estado de observação constante. Um estado onde a realidade nos atravessa como se fôssemos de vidro, tocando tudo, mas não ficando em nada. É por isso que tanta gente, mesmo rodeada de conquistas, sente um vazio que não sabe nomear. Porque não é falta de sucesso, é falta de presença, é ausência de si. É a dor de não saber mais como estar no mundo sem se perder em pensamentos sobre o mundo. Vivemos nos bastidores da própria existência, pensando sobre como agir, como parecer, como melhorar, como ser lidos pelos outros. Mas raramente nos permitimos estar na cena. Agir sem roteiro, sentir sem tradução, ser sem a moldura da mente. Esse estado mental, de constante autoobservação, cria um tipo de exílio. Um exílio do corpo, um exílio do agora, um exílio dos afetos que não passam pelo crivo da lógica. E é por isso que a solidão cresce, mesmo em meio à multidão. Porque estamos todos com os olhos voltados para dentro, mas não no sentido de uma contemplação serena, e sim num espelhamento vicioso que nunca termina. A mente que pensa demais é como uma lente de aumento. Tudo o que toca se torna desproporcional. O erro vira fracasso. O silêncio do outro vira rejeição. A dúvida vira paralisia. E o medo, o medo se torna rei. Porque a mente, quando dominada pelo medo, encontra 1000 formas de provar que o mundo não é seguro. E cada pensamento alimenta o próximo, como um exército de sombras que cresce na calada. Mas e se não precisássemos pensar tanto? Essa pergunta assusta, porque toca num ponto sensível, o medo de não sermos nada sem os próprios pensamentos. Medo de sermos vazios. Medo de não termos identidade. Afinal, quem somos quando o pensamento cessa? Quem somos quando não estamos narrando nossa vida para nós mesmos? Talvez sejamos apenas vida. Aquela vida que acontece quando dançamos sem notar que estamos sendo observados.
Quando rimos de um erro sem buscar um significado oculto. Quando abraçamos alguém sem pensar no que aquilo representa. Quando sentimos, simplesmente, sem precisar justificar o que sentimos. Há uma paz possível nesse lugar, mas ela não se encontra nas bibliotecas mentais que construímos, nem nos manuais de autoconhecimento. Ela se encontra no chão, no toque, no cheiro da comida, no som da chuva, no rosto amassado de manhã, em tudo aquilo que não precisa ser pensado para ser real. Cioran sabia que o excesso de pensamento nos afasta da existência. E talvez por isso sua escrita seja tão crua, tão direta, tão cortante. Porque ele entendeu que há um ponto em que a mente deixa de ser aliada, em que o pensar se torna autofagia, em que a lucidez se transforma em doença. E você, leitor silencioso desse texto, talvez já tenha sentido isso. Talvez esteja sentindo agora esse cansaço sem nome, essa sobrecarga invisível, essa sensação de que há um ruído constante no fundo da sua cabeça, como um zumbido que nunca some, e que por mais que tudo pareça estar certo, algo em você continua inquieto, sem lugar. Você não está só. Há uma geração inteira tentando sobreviver ao próprio pensamento, tentando lembrar como era a vida antes de tudo virar objeto de análise, tentando encontrar uma fresta por onde entre um pouco de silêncio, não o silêncio vazio, mas aquele que acolhe, que aquieta, que reconecta. E talvez essa fresta não esteja tão longe. Talvez esteja no próximo instante em que você respira e, por um breve momento, não precisa entender nada. Só existir. Respirar sem entender. Viver sem traduzir. Estar sem precisar narrar. São atos simples e, por isso mesmo, quase esquecidos. A mente se agita porque desaprendemos a confiar na vida. A confiar que talvez exista uma inteligência nas coisas que não podem ser pensadas. Que talvez exista sabedoria no corpo, no instinto, no acaso. Mas para quem cresceu aprendendo que tudo precisa de explicação, isso soa como fraqueza, como rendição, como ignorância. E, no entanto, não é ignorância, é coragem. Coragem de abdicar do controle. Coragem de deixar o rio correr, mesmo sem saber para onde vai. Coragem de abandonar a torre de vigia, onde a mente observa tudo com frieza, e mergulhar na carne da existência. Mas poucos mergulham, porque o preço da liberdade é alto. É preciso desapegar da imagem que fazemos de nós mesmos. É preciso deixar morrer o eu, que só sabe existir em constante vigilância. É preciso atravessar o medo de estar sem respostas e, ainda assim, continuar. Seguir vivendo mesmo sem saber o porquê. A mente se revolta com isso. Ela grita, ela ameaça, ela diz: sem mim você não é nada, sem mim você vai se perder. Mas talvez se perder seja exatamente o que precisamos. Perder a rigidez, perder a precisão, perder o senso de identidade fechado, inquestionável. Porque é só quando nos perdemos da velha ideia de quem somos que algo novo pode nascer. E o novo, quase sempre, nasce no silêncio. Não aquele silêncio constrangido, cheio de tensão, mas o silêncio fértil, o que brota quando aceitamos que não temos o controle. E tudo bem. Silêncio de quando desligamos o celular. Silêncio de quando olhamos para o céu e não pensamos em nada. Silêncio de quando estamos com alguém e o tempo passa sem pressa, sem medo, sem explicação. Nesse silêncio, a mente se dissolve. E então, por um instante, não somos mais vozes. Não somos mais pensamentos. Somos só presença. Pura, crua, inegociável. Mas a mente não gosta de perder. E então ela volta. Volta com seus argumentos. Volta com suas teorias. Volta com seus alertas. Volta com sua necessidade de colocar tudo em palavras. E tudo bem, porque a mente não é inimiga. Ela só está ferida. Ferida pelo excesso. Ferida por carregar peso demais. Ferida por tentar resolver o que nunca foi dela para resolver. E talvez o nosso trabalho agora não seja destruí-la, nem vencê-la, mas simplesmente dizer: você pode descansar. Você pode descansar. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa estar certo o tempo inteiro. Você não precisa se explicar. Você não precisa entender tudo o que sente.
Você não precisa ter certeza. Você pode apenas viver. Esse é o novo sagrado. Viver com dúvidas. Viver com lacunas. Viver com o peito aberto, mesmo sem manual. Viver como quem caminha à beira do abismo. Não porque ama o risco, mas porque aprendeu a confiar no chão invisível sob os pés. E é aí que a lucidez muda de forma. Deixa de ser prisão e vira clareza. Não a clareza que analisa, disseca, compara, mas a clareza que acolhe. A que olha para a vida e diz: não entendo, mas aceito. Não controlo, mas estou aqui. Não tenho todas as respostas, mas sigo. Isso é mais do que suficiente. Isso é a verdadeira liberdade. Porque no fim, o pensamento serve à vida, não o contrário. E quando esquecemos isso, nos perdemos dentro da própria cabeça. Mas sempre há um caminho de volta. Ele começa no corpo, no agora, na respiração que entra e sai, sem que você precise pedir. No coração que bate mesmo quando você duvida de tudo. Na vida que continua te oferecendo instantes, mesmo quando você está cansado demais para aceitá-los. Você ainda está aqui, apesar do pensamento, apesar do caos, apesar da mente que destrói e reconstrói o tempo inteiro. Você ainda é, e isso por si só é milagre. Milagre não no sentido religioso, mas naquilo que escapa da lógica. O simples fato de continuar aqui, mesmo depois de tantos pensamentos que disseram que você não daria conta. Mesmo depois de tantas madrugadas onde sua mente tentou provar que nada fazia sentido. Mesmo depois de tantas derrotas invisíveis, tantas pequenas mortes emocionais. Você ainda é, e talvez isso seja o bastante, porque a mente tenta te convencer de que só será digno quando souber quem é, o que quer, porque sente o que sente. Mas a vida não exige isso. A vida só quer que você esteja inteiro. Ou mesmo quebrado, mas presente. Porque a presença cura mais do que qualquer explicação. Talvez seja por isso que as crianças ainda sabem viver. Elas não estão presas ao pensamento. Elas sentem, expressam, choram, riem, se encantam, se frustram e seguem. Elas não carregam o peso de pensar sobre si mesmas o tempo inteiro. Elas existem. Elas habitam o agora como se não houvesse depois. E talvez seja isso que perdemos ao crescer. A capacidade de confiar no instante, sem o filtro da razão. A maturidade, nesse mundo, muitas vezes é confundida com excesso de consciência. Mas será que estar consciente de tudo é mesmo sinal de saúde? Ou será que é apenas mais uma forma de nos manter distantes da vida? Estar consciente é importante, mas viver só na consciência é como morar apenas no espelho e nunca na pele. É como assistir a própria vida como se fosse um filme e esquecer que você é o protagonista. Há um tipo de pensamento que esclarece, mas há outro que sufoca. Há um tipo de análise que liberta, mas há outro que paralisa. E saber a diferença entre esses dois é a arte da sanidade. Se o pensamento te aproxima da realidade, se te conecta com o outro, se amplia sua capacidade de sentir, ele é aliado. Mas se te afasta de si mesmo, se te isola, se te convence de que nada é suficiente, ele virou cárcere. E ninguém merece viver preso dentro da própria cabeça. Mas como sair? Como silenciar uma mente que nunca aprendeu a calar? A resposta não é simples, e talvez nem seja uma resposta. Talvez seja um gesto, um desvio, um ato de fé. Não fé em dogmas, mas fé na possibilidade de existir para além do controle. Fé de que há uma sabedoria no corpo, no tempo, no acaso. Fé de que a vida sabe o que está fazendo, mesmo quando você não sabe. Porque a verdade é que você não precisa entender tudo para estar vivo. Você não precisa compreender cada camada do seu trauma para poder amar. Você não precisa mapear todos os seus medos para poder seguir. Você só precisa aceitar que viver é, em parte, um salto no escuro. E que é justamente nesse salto que a alma cresce. Pensar demais nos impede de saltar. A mente quer garantias, quer evitar dor, quer prever o futuro. Mas a vida não oferece contratos. A vida oferece instantes. E quem vive fugindo da dor, vive também fugindo do amor. Porque tudo o que vale a pena dói. Tudo o que toca de verdade, transforma.
E toda transformação tem um preço: o desconforto de abandonar o que se conhece. Pensar é uma forma de evitar esse desconforto, mas viver exige atravessá-lo. E por isso, às vezes, o maior ato de coragem é calar a mente. Não para se desligar do mundo, mas para finalmente estar nele. Você não vai encontrar paz resolvendo todos os enigmas da sua vida. Você vai encontrar paz quando perceber que nem todos precisam ser resolvidos. Alguns precisam apenas ser acolhidos, outros esquecidos, outros ainda observados à distância, como se observa um rio, fluindo, indo, sem saber exatamente para onde. Nesse ponto, o pensamento deixa de ser inimigo. Ele se torna uma ferramenta, uma ponte, não um castelo. Algo que você pode usar, mas também deixar de lado. E aí sim algo muda. Você deixa de existir apenas na cabeça e volta ao corpo, volta à pele, volta ao agora, volta ao mundo real, onde as coisas não precisam fazer sentido para serem belas. Beleza não nasce da perfeição. Beleza nasce do real, do gesto imperfeito, do olhar distraído, do riso fora de hora, do erro que ensina mais do que qualquer acerto. Mas o pensamento quer moldar tudo, quer que as palavras saiam certas, quer que os gestos sejam calculados, quer que o coração bata segundo um plano. E ao tentar domesticar a vida, ele a mata aos poucos, porque a vida não é domesticável, ela é selvagem, ela é contraditória, ela é cheia de nuances que nenhum raciocínio consegue abarcar. É por isso que as experiências mais intensas, o amor, o luto, o êxtase, o nascimento, a perda, não cabem no pensamento. Elas o rompem. Você pode até tentar entender o amor, mas ele sempre escapa. Você pode tentar traduzir a saudade, mas ela sempre vai doer em um lugar onde as palavras não alcançam. A mente se irrita com isso. Ela quer lógica, mas o coração é analfabeto. Ele sente em outra linguagem, e se você insistir em racionalizar tudo o que sente, vai acabar se distanciando da própria vida. É o que acontece hoje, todos os dias. Pessoas que sofrem e não sabem por quê. Pessoas que pensam demais sobre o que sentem, mas sentem cada vez menos. Pessoas que acreditam que se pensarem mais, encontrarão paz, e só encontram mais inquietação. Talvez seja a hora de parar. Não parar a vida, mas parar o vício de viver dentro da mente. Porque a vida de verdade está nas entrelinhas. Está no que acontece quando você esquece de pensar. No beijo que te tira do eixo. No abraço que desarma sua defesa. No cheiro de chuva, no toque da pele, no silêncio compartilhado. Nada disso precisa de explicação. Nada disso nasce da análise. É a presença que dá sentido, não o pensamento. E presença se constrói na entrega. Entregar-se é arriscar-se, é permitir-se errar, sentir, perder o controle. É confiar no fluxo, mesmo quando não se vê o fim. Mas quem vive dentro da mente teme o descontrole, teme a vulnerabilidade, teme a intensidade da própria alma. Por isso vive em pedaços, fragmentado, tenso, suspenso entre o que sente e o que pensa. E quanto mais tenta entender, mais se afasta. Não é à toa que tantos se sentem exaustos, não pela vida em si, mas pelo esforço de controlá-la com o pensamento. Exaustos de tentar nomear o indizível, exaustos de tentar prever o imprevisível, exaustos de tentar ser alguém, ao invés de simplesmente ser, como uma árvore, como uma onda, como um animal selvagem que não pensa sobre si, mas vive com plenitude. Você não vê um lobo em crise de identidade, não vê um rio em dúvida sobre seu curso, não vê uma flor ansiosa sobre sua beleza, e não porque lhes falta inteligência, mas porque vivem em seu eixo. Elas são o que são, e isso basta. Talvez devêssemos aprender com elas. Parar de pensar como quem tenta decifrar um enigma e começar a viver como quem dança com o mistério. Porque o mistério nunca se resolve. Ele se habita, ele se honra, ele se aceita. E quando isso acontece, o pensamento se curva. Ele se torna humilde, reconhece que não é o centro, reconhece que há coisas que o ultrapassam. Nesse momento você respira mais fundo, você volta para casa,
A casa que não está nas ideias. A casa que está em você, mesmo quando nada faz sentido. Às vezes, não é o mundo que está caótico. É a mente que não para. Ela cria tempestades onde há silêncio. Ela inventa monstros no escuro da alma. Ela transforma pequenas dores em labirintos sem saída. E o mais trágico, ela faz isso com as melhores intenções. A mente acredita que está te protegendo. Ela pensa que pensar é a única forma de sobreviver. Ela acha que se prever todos os riscos, você não será ferido. Se analisar todos os gestos, não será rejeitado. Se entender tudo, não será enganado. Mas isso é ilusão. Não importa o quanto você pense, você ainda vai se machucar, ainda vai se decepcionar, ainda vai perder coisas que ama. Porque viver é perder. Viver é estar vulnerável. E tentar fugir disso é viver apenas pela metade. Metade protegido, metade morto. Você já reparou como algumas pessoas parecem ausentes mesmo estando ali? Como se seus olhos estivessem em outro plano. Como se a alma estivesse sempre um passo atrás, em dúvida, calculando, planejando, ponderando. São mentes em alerta constante. Pessoas que não conseguem descansar nem no silêncio. Pessoas que acham que, se relaxarem, tudo desmorona. Que confundem paz com perigo. Que transformam o descanso em culpa. Elas vivem como se fossem um projeto inacabado que precisa ser revisado o tempo todo. Mas ser humano não é um projeto. É uma presença. E presença não se constrói com raciocínio. Se constrói com entrega. Sim, pensar é necessário. Mas não o tempo todo. Não como prisão. Não como compulsão. Há momentos em que pensar destrói. Destrói o instante. Destrói o amor. Destrói a leveza. Destrói a conexão. Quantos momentos de ternura foram sabotados pelo medo de se entregar? Quantos olhares foram desviados por insegurança? Quantos abraços não aconteceram por pensar demais no que o outro pensaria? Pensar demais transforma o coração em um campo de batalha, onde o sentir e o julgar duelam até o fim. E no fim, sobra cansaço, sobra silêncio, sobra solidão. Porque pensar demais te isola. Você começa a viver em função de tudo o que poderia acontecer, e não do que está de fato acontecendo. Você se antecipa tanto que esquece de viver, e então chega um dia em que você percebe, estava sempre esperando o momento certo, o entendimento completo, o estado ideal. E ele nunca chegou, porque o agora sempre parecia incompleto demais para ser vivido. Mas o agora é tudo o que há. Ele é imperfeito, sim. Confuso às vezes, cheio de ruídos, mas é real, e é no real que a vida acontece. Você pode tentar se proteger com ideias, pode tentar se esconder em certezas, pode construir castelos mentais com lógica e razão, mas nada disso substitui o toque de uma pele, o gosto de um café compartilhado, o calor de uma risada inesperada. Nada disso pode ser pensado, só pode ser vivido, e talvez, no fim, seja esse o convite mais honesto da vida. Viver mesmo sem entender, amar mesmo sem garantias, cair mesmo sabendo que vai doer, levantar mesmo sem respostas, porque a vida não precisa ser resolvida, ela precisa ser atravessada. Atravessar sim, como quem atravessa uma floresta sem mapa, sem saber onde começa ou termina, mas com olhos atentos ao que brota no caminho. Porque quando você larga a necessidade de entender tudo, começa a ver o que estava invisível. Começa a perceber o som dos pássaros, o cheiro da terra molhada, o modo como o vento toca a pele, o modo como alguém sorri para você quando você para de parecer tão distante. Sim, há beleza esperando no agora, mas você precisa estar inteiro nele. E ninguém está inteiro enquanto está preso dentro da própria cabeça. Pensar demais fragmenta, divide você em partes que discutem entre si. Uma parte quer ir, outra parte tem medo. Uma parte deseja amar, outra parte desconfia. Uma parte sonha, outra parte calcula os riscos. E nenhuma delas tem paz. Você já viveu isso? A sensação de querer algo com toda a alma, mas ser impedido por um pensamento recorrente? Aquela voz sutil dizendo, e se não der certo? E se for ridículo? E se você se arrepender? E você congela. Não por falta de desejo, mas por excesso de pensamento. Porque o pensamento,
quando desgovernado, se torna um sabotador, um especialista em colocar freios onde a alma quer correr, um mestre em transformar entusiasmo em ansiedade, vontade em hesitação, coragem em dúvida. Mas a alma não nasceu para viver acorrentada à cautela. Ela quer experimentar, quer falhar, quer se reinventar depois da queda. E paradoxalmente, quanto mais você tenta proteger a alma com pensamentos, mais você a sufoca. Porque proteção demais vira cárcere, e a mente, quando excessiva, vira prisão. Muitos hoje vivem essa prisão sem saber. Corpos livres com almas enclausuradas. Pessoas que parecem funcionais, mas vivem anestesiadas. Porque o excesso de pensamento também anestesia. Você pensa tanto sobre o que sente, que já não sente mais. Você pensa tanto sobre quem é, que já não sabe mais. Você pensa tanto sobre como deveria viver, que já não vive mais. E assim, morre um pouco a cada dia. Morre a espontaneidade. Morre o encantamento. Morre a intimidade consigo mesmo. Mas ainda há tempo. Tempo de voltar. Tempo de silenciar. Tempo de reaprender a ouvir a vida. Não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Sim, o corpo sabe. Ele sente o que a mente não vê. Ele responde com arrepios, batimentos, tremores sutis. Ele vibra quando algo é verdadeiro. Ele contrai quando algo ameaça. Mas você precisa estar presente para escutá-lo. E estar presente é um ato de coragem nesse mundo. Um mundo que te distrai o tempo inteiro, que te estimula a pensar sem parar, que glorifica o cansaço mental como se fosse virtude, que te convence de que só será alguém se estiver sempre pensando no que fazer, no que dizer, no que ser. Mas quem pensa demais no que ser, esquece como é apenas ser. E ser, simplesmente ser, talvez seja o dom mais raro hoje em dia. Porque ser exige pausa, ser exige escuta, ser exige confiança no invisível. Confiança de que nem tudo precisa de nome, nem tudo precisa de explicação, nem tudo precisa de controle. Algumas coisas só precisam de espaço. Espaço para florescer, espaço para respirar, espaço para existir. Há coisas que só existem quando você se cala, quando a mente não interrompe, quando a necessidade de definir cede lugar à permissão de sentir. Um abraço, uma lágrima, um arrepio diante da beleza. Tudo isso é sutil demais para ser pensado, mas é forte demais para ser ignorado. Você já chorou sem saber por quê? Já sentiu saudade de algo que nunca viveu? Já teve a sensação de que há algo dentro de você, imenso, antigo, sagrado, que não cabe em palavras? É a alma tentando falar, mas a mente não sabe escutar essa linguagem. Ela tenta traduzir, tenta rotular, tenta compreender, e ao tentar estraga. Contamina a pureza da experiência com fórmulas e definições. O pensamento é útil, mas nem sempre é bem-vindo. Em certos momentos, ele mais atrapalha do que ajuda. Especialmente nos momentos em que a vida está pedindo silêncio. Silêncio para que algo maior se revele. Mas o mundo moderno tem medo do silêncio. Medo do vazio. Medo da ausência de ruído. Medo de ficar a sós consigo mesmo. Por isso, tudo é preenchido. Notificações. Mídias, conversas, estímulos constantes, informação em excesso. Não há mais espaço para o nada. E sem o nada, não há criação. Sem o vazio, não há renascimento. Sem o silêncio, a alma não encontra passagem. E assim, vamos sufocando o que há de mais vivo dentro de nós, afogados em pensamentos que não nos pertencem, em ideias emprestadas, em medos herdados, em obrigações fabricadas. Vivemos como se estivéssemos sempre atrasados para alguma versão ideal de nós mesmos, correndo atrás de algo que nunca chega. E no meio dessa corrida, esquecemos que já estamos aqui, que o agora já é, que a vida não precisa ser conquistada, ela precisa ser habitada. Mas para habitar a vida, é preciso sair da cabeça, descer para o corpo, descer para o coração, descer para o chão da experiência. É um movimento de retorno, não ao passado, mas à inteireza, ao que sempre esteve aqui, mas foi coberto por 1000 camadas de pensamento. Quando você faz esse retorno, tudo muda.
Não porque o mundo muda, mas porque o modo como você o toca muda. Você passa a tocar com mais leveza, a ouvir com mais presença, a sentir com mais verdade. Você já não está pensando sobre a vida, você está nela, presente, inteiro, real. E então, algo mágico acontece. A ansiedade se dissolve, o medo perde força, a dúvida silencia, porque você não está mais tentando entender tudo, está simplesmente sendo. E ser é um milagre cotidiano, é um ato de coragem, é um gesto de fé. Fé não no sentido religioso, mas no sentido de confiar no fluxo. Confiar que mesmo sem entender tudo, a vida sabe o que faz. Confiar que mesmo sem respostas, há um caminho se formando sob seus pés. Um caminho que não precisa ser pensado para ser verdadeiro. Só precisa ser vivido com presença. A presença é um território esquecido. A maioria passa por ela como se fosse paisagem. Raramente para. Raramente se entrega. Mas a presença é a única porta para o real. E o real, esse chão onde os pés tocam agora, não pode ser acessado por ideias, só por rendição. Rendição não como desistência, mas como confiança, como quem solta os ombros e pela primeira vez respira fundo e sente que está vivo, aqui, agora. E quando você sente isso, não como conceito, mas como verdade encarnada, tudo muda de textura. As mãos ganham outra delicadeza, o olhar adquire profundidade, as palavras perdem a pressa de provar algo, o toque se torna prece, porque a mente vive para o futuro ou para o passado. Mas o corpo só sabe estar aqui. O corpo é o mestre da presença. Ele não pensa, ele sente. Ele não prevê, ele reage. Ele não imagina, ele vive. E viver, no fundo, é isso. Um eterno agora sendo atravessado por um corpo que sente. Mas como sentir quando se está preso em pensamentos que giram sem fim? Como se abrir ao instante quando se está encurralado por projeções e análises? Como amar se tudo é medido, calculado, temido? É preciso desaprender. Desaprender o excesso de controle. Desaprender o vício em entender tudo. Desaprender a rigidez de sempre buscar sentido. Às vezes a vida não quer que você entenda. Ela quer que você dance. Quer que você ouça a música, mesmo que não conheça a letra. Mesmo que os passos sejam desajeitados. Mesmo que você tropece de vez em quando. Mas o pensamento quer coreografia, quer garantias, quer lógica, quer ensaio. E ao exigir isso, mata o ritmo, mata o instante, mata a arte de improvisar com a existência. E a vida é pura improvisação. Mesmo quando achamos que sabemos o que vai acontecer, não sabemos. Mesmo quando fazemos planos, a vida vem e nos desarma. Mesmo quando pensamos estar certos, ela nos mostra o contrário. Então, por que tanto esforço em tentar decifrá-la? Talvez, no fundo, a resposta não esteja em decifrar, mas em amar. Amar a vida com seus paradoxos. Amar a si mesmo com suas falhas. Amar o outro mesmo quando é impossível entendê-lo por completo. Amar não com a cabeça, mas com a alma. A alma, essa parte sua que não precisa de argumentos, que sente antes de saber, que reconhece antes de definir, que toca o mistério sem precisar resolver nada. É essa alma que precisa de espaço, e pensar demais rouba esse espaço. O pensamento em excesso sufoca o mistério da existência, transforma a poesia em tese, transforma silêncio em ruído, transforma emoção em cálculo. Mas há um momento em que a alma grita. Grita entre as brechas do ruído mental. Grita no vazio dos dias repetidos. Grita quando, mesmo tendo tudo o que deveria fazer sentido, você sente que falta algo. Esse grito não é desespero, é convite. Convite para voltar. Voltar ao que é simples. Voltar ao que é vivo. Voltar ao que é real. E o real não precisa ser pensado. Precisa ser sentido. Com a pele, com o peito, com a alma inteira. A maioria não percebe, mas vive exausta, não de trabalho, não de compromissos, mas de si mesma, exausta de carregar o peso invisível dos próprios pensamentos, exausta de imaginar todos os cenários possíveis antes mesmo de viver o primeiro.
exausta de tentar prever, calcular, justificar, explicar, sempre explicar. Mas nem tudo precisa ser explicado, nem todo silêncio precisa ser preenchido, nem toda ausência precisa de resposta. Há coisas que existem apenas para serem vividas, simplesmente vividas. Só que isso exige uma entrega rara, exige confiar no que não se pode controlar. E o pensamento, que se alimenta de controle, entra em pânico diante disso. Por isso você trava. Você ensaia conversas que nunca acontecem. Você revive situações que já passaram. Você se tortura com futuros que talvez nunca venham. Você vira prisioneiro de castelos que você mesmo construiu. E cada tijolo foi uma ideia. Cada muralha, uma interpretação. Cada grade, uma dúvida. Mas e se por um momento você largasse o pensamento como quem larga uma bagagem velha? Como quem percebe que está carregando mais do que precisa? Como quem entende que não precisa mais se proteger tanto? A mente tem medo e por isso cria labirintos. Mas o coração quer campo aberto, quer caminhar sem mapa, quer amar sem garantias, quer cair e levantar, quantas vezes forem necessárias. Só que o pensamento não entende isso. Ele quer estabilidade, quer segurança, quer lógica. Mas a lógica não aquece o peito. A lógica não embala uma criança. A lógica não consola uma dor. A lógica não canta, não dança, não chora. Ela apenas existe, fria, distante, intacta, enquanto a alma sangra em silêncio, esperando ser vista, esperando que você largue as teorias e a escute. Você consegue escutar sua alma? Talvez ela esteja sussurrando agora, no intervalo entre um pensamento e outro, na pausa entre uma notificação e outra, naquele instante em que você se sente vazio, mesmo rodeado de tudo. É nesse vazio que ela vive, não como ausência, mas como espaço fértil, espaço para recomeçar, espaço para sentir de novo, espaço para existir sem tanta cobrança. Mas o mundo não valoriza esse espaço. O mundo valoriza a performance, valoriza o saber, o dizer, o provar, valoriza quem tem respostas. Mas a alma só floresce onde há perguntas, onde há silêncio, onde há tempo. E talvez seja por isso que tanta gente está murchando por dentro, porque desaprenderam a escutar o tempo, desaprenderam a se aquietar, desaprenderam a confiar no não saber. Mas ainda há esperança. A cada instante há uma fresta, um suspiro, uma pausa no ruído. E ali, no breve intervalo em que o pensamento descansa, a alma respira. Talvez seja isso que estamos buscando o tempo todo. Não uma resposta definitiva, não um sentido absoluto, mas um espaço dentro de nós onde possamos apenas ser. Ser sem precisar impressionar. Ser sem a obrigação de entender tudo. Ser sem o medo constante de errar. Porque no fim das contas, pensar demais é tentar se proteger da dor. É um mecanismo de defesa sofisticado, mas também é um cárcere. Quanto mais pensamos, menos tocamos. Quanto mais explicamos, menos sentimos. Quanto mais racionalizamos, menos vivemos. E então nos tornamos sombras de nós mesmos. Fantasmas que circulam por agendas cheias, corações vazios e mentes saturadas. Vidas automáticas. Dias que passam em branco mesmo cheios de cor. Rostos que sorriem por fora e implodem por dentro. Mas há um outro caminho. Um caminho mais lento, mais humano, mais sincero. É o caminho do silêncio consciente, da escuta atenta, da pausa intencional. É o caminho de quem não foge mais da própria alma, de quem não tem mais medo de ficar só, de quem não precisa mais da aprovação constante, de quem trocou o controle pelo mergulho. Mergulhar no instante, no corpo, no agora, na vida que pulsa mesmo quando não faz sentido, na beleza que existe mesmo entre os escombros, porque há beleza, sim. Mesmo na tristeza, mesmo no caos, mesmo no não saber. Há beleza no olhar de alguém que desistiu de fingir. Há beleza no silêncio depois do choro. Há beleza na rendição de quem cansou de pensar tanto e decidiu apenas existir. Existir com tudo o que é, com todas as falhas, com todos os abismos, com todos os desejos que não cabem na razão.
É nesse ponto, e só nesse ponto, que o pensamento se rende à existência. Não como inimigo, mas como servo, como instrumento a serviço da vida, e não o contrário. Porque pensar é necessário, mas viver é urgente. E você não foi feito para ser uma máquina de raciocinar. Você foi feito para dançar, para cair, para amar, para se perder e se encontrar. Não viva apenas em sua cabeça. Desça, toque o chão, olhe nos olhos, abrace mais, respire devagar e sinta, mesmo que doa. Porque é na dor que a alma cresce. É na confusão que nasce a lucidez. É no silêncio que brota a sabedoria. E é nesse espaço, onde você não pensa, mas sente, que finalmente, pela primeira vez, você pode dizer: agora eu existo. Pensar demais é como respirar em um quarto sem janelas. O ar continua entrando, mas vai ficando cada vez mais pesado. E talvez seja por isso que tanta gente se sente sufocada, mesmo em silêncio, cansada mesmo sem fazer nada, perdida mesmo tendo todos os caminhos à frente. A mente nos convence de que pensar é viver, mas a vida real começa onde os pensamentos terminam. É na pausa, na presença, no agora, esse lugar esquecido entre o que passou e o que ainda não veio. Se algo dentro de você silenciou por um instante ao longo desse vídeo, se alguma parte sua sentiu que foi tocada, mesmo sem saber exatamente por quê, isso é a sua alma pedindo mais espaço. E talvez seja a hora de ouvi-la. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, se tocou pontos que você não costuma visitar, inscreva-se no canal. Aqui a gente não busca respostas fáceis. A gente caminha junto pelas perguntas que ninguém quer fazer. Porque viver no fundo é isso. Sentir, tropeçar, acordar e seguir. Com menos medo e com mais verdade.